Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa quarta-feira maravilhosa. Mais um dia que nós ganhamos de presente para fazer o que a gente quiser, né? Para viver da forma que a gente quiser esse dia, cuidando da gente ou nos abandonando, né? A escolha é nossa. E aí, o que é que você já fez por você hoje? Me conta aí, no chat, me fala o que é que vocês já fizeram hoje. Já cuidou do seu corpo, já cuidou da sua mente, já cuidou das suas emoções. Fala o que é que vocês já fizeram por vocês hoje. E hoje, na nossa live, junto com a Yolanda, nós vamos falar sobre as alergias. Né? Muita gente com todos os ites, rinite, sinusite, bronquite, todo esse processo alérgico. E hoje nós vamos falar um pouquinho da homeopatia tratando das alergias. E, para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia, criadora do método Saúde Próspera e cuidando da saúde de vocês sempre. Esse método incrível que eu criei, que ajuda muitas pessoas, independente do problema. É um processo, né? É um método mesmo em que o paciente precisa estar comprometido, precisa dar os seus passos, caminhar com a sua própria perna. E eu faço todo esse acompanhamento para que realmente o resultado seja o melhor possível. E para quem ainda não conhece, dê uma olhada no Instagram, olha lá os depoimentos dos pacientes que já passaram por esse tratamento incrível mesmo. Não é só porque eu criei, mas realmente ele é incrível, ajuda muitas pessoas, homens, mulheres de diferentes idades. E logo mais tem novidades no pedaço. Janeiro, muitas novidades para ajudar ainda mais você ou alguém que você ama a melhorar a saúde, né? Eu fiz uma pesquisa de ontem para hoje e perguntei: você está satisfeito com a sua saúde? 50% das pessoas não está satisfeito. Quando eu falo saúde, gente, saúde física, saúde emocional, saúde mental, né? Então, 50% das pessoas responderam que não. Nos próximos dias vem aí algumas listinhas de atividades, algumas dicas de como a gente melhorar a saúde. E uma delas é se amar infinitamente. Se olhar no espelho, dizer que se ama, dizer o quanto você é incrível, o quanto você é capaz de criar a sua realidade, ter a vida que você deseja, o quanto você é merecedor, merecedora. E mesmo que você nem se ache tão bonito, e mesmo que você não se ache tão merecedor, faça isso por você. Faça todos os dias. Todas as vezes que você for ao banheiro ou encontrar um espelho, se olha e diga: eu me amo de verdade, eu sou incrível, eu sou capaz de criar uma vida maravilhosa e eu sou merecedora. Então faça isso por você. Porque tudo aquilo que a gente repete vira um hábito e a gente passa a acreditar naquilo, né? É igual um pensamento. Você pensa alguma coisa e você começa a acreditar naquilo de tanto pensar. Então comece a pensar que você é incrível. Comece a pensar que você merece saúde próspera. E crie coragem, não só para pensar, mas para agir. Tome as suas atitudes para que você tenha saúde próspera todos os dias. E que você seja um espelho para as pessoas que estão ao seu redor, né? De como você vive bem a sua vida e de como a sua vida é maravilhosa. Agradeço a todos vocês que já entraram, Martinha, a Isa, o Sérgio, Foco em Estética. Agradeço a todos vocês, a Bia. E agora eu vou tentar incluir a Yolanda aqui. Vamos ver. Só um minutinho da paciência de vocês. Vamos aguardar a Yolanda. Jordan, que saudade, hein? Quanto tempo! Espero que você esteja aí com saúde próspera, hein, Jordan? Olha aqui meu copinho, ó. Aqui não dá para vocês lerem, mas saúde próspera. Porque se você tem saúde, você tem condições de criar a sua realidade, uma vida maravilhosa. E quando a gente se transforma, a gente transforma o nosso mundo. E é bem assim, você se transforma, você está bem com você mesmo, você está bem para as pessoas que estão ao seu redor, sejam filhos, amigos, sejam os pais,
né? Você está bem para trabalhar, você está bem para realizar os seus estudos, seus sonhos. Agora, se você não está bem, nada vai bem. Então, você é a sua prioridade. Você deve ser o seu maior amor. E se você conhece alguém que precisa melhorar a saúde, pode me indicar, porque o método Saúde Próspera, ele realmente é incrível, incrível de verdade. Se você tem alguma dúvida, olhe os depoimentos dos clientes, que eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito a saúde de vocês. Vocês vão garantir a saúde próspera de hoje e dos próximos dias. Calma aí, vamos tentar incluir a Dino de novo. Jader também entrou, um querido. Deixa eu convidar a Dio novamente. Vamos ver. Vamos aguardar a Dio entrar. Enquanto isso, vamos falando aqui, né? Qual a causa das doenças? Primeira doença, né? Ela surge aqui, na nossa mente. A gente se abandonando, pensando coisas negativas, aumentando ainda mais os medos que nós temos, né? Enfatizando as nossas fraquezas, nossas dificuldades. Então, primeiro a gente cria a doença aqui. E aí ela vai para as emoções. Então a gente começa a ficar triste ou estressado demais. O que é estressado? Está com raiva, está com tristeza, mágoa, ressentimento, ódio, enfim, todas as emoções. E aí o que acontece? Eu junto os meus pensamentos que não estão bons com as minhas emoções que não estão boas, e aí cada um de nós tem uma certa tendência. Então, cada um de nós vai adoecer uma parte do corpo, um órgão, enfim. E aí a nossa vida começa a ir para o buraco. Porque geralmente você começa a tomar um medicamento, você começa a perder a qualidade de vida, né? Ou não dorme direito, ou começa a desenvolver uma crise de ansiedade, enfim, hipertensão, diabetes, enfim, uma série de doenças que a gente sabe que existe e que nós as criamos, que nós somos responsáveis por absolutamente tudo que acontece com a gente. Né? Então, a gente deve cuidar dos nossos pensamentos com muito carinho. E ao invés da gente pensar algo negativo, vamos pensar algo positivo. Ah, eu não mereço. Eu mereço. Eu sou insegura. Não, eu sou segura, mesmo que eu não seja. Então, vamos procurar pensar coisas positivas, referente àquilo que nós estamos sentindo. E assim, repetidamente, todos os dias, várias vezes ao dia, a gente passa a acreditar naquilo. Então, tudo aquilo que a gente faz repetidamente, a gente cria um pensamento. Então, eu começo a acreditar que realmente eu sou incrível. Eu passo a acreditar que eu de verdade sou capaz. Que eu de verdade me amo, que eu de verdade me aceito, me admiro e me acho uma pessoa incrível. E me acho merecedora de ter saúde próspera e uma vida maravilhosa. Então, quando vier os pensamentos ruins, crie pensamentos bons, né? Se são negativos, criem os positivos e fale isso todos os dias. Se olhe no espelho todos os dias, faça algo por você todos os dias, porque isso garante uma saúde próspera. Quando você se abandona, é ladeira abaixo, porque você aguenta o abandono de qualquer pessoa, do marido, da mulher, do filho, da mãe, do pai, de amigos. Mas quando você se abandona, aí é ladeira abaixo de verdade. Porque você deve ser a pessoa mais importante do mundo. Agora, se você se abandona, quem é que te tira do buraco? Difícil, né? Então, você tem ajuda, mas você é responsável por tudo que você vive. Você é responsável por tudo que acontece com você. Então, pense nisso. E não deixe para amanhã. Comece agora, hoje mesmo. O dia acaba meia-noite. Então, até meia-noite, faça algo por você. Faça algo que te dê prazer. Descubra. Se você não sabe, comece a fazer coisas diferentes. E aí você vai descobrir o que é que te dá prazer, o que é que te faz feliz. Como é que você quer usar o seu tempo. Como é que você quer se cuidar. Mas faça alguma coisa. E isso vai te garantir a saúde próspera. Deixa eu ver a Dio novamente.
para a gente falar das alergias hoje. Aí, vamos ver se ela consegue entrar. E para quem não sabe, as doenças respiratórias estão ligadas ao pulmão, né? Rinite, sinusite, bronquite, todas essas alergias estão ligadas ao pulmão. E o pulmão é o órgão da tristeza, né? Lá no romantismo, muitos morriam, né? Muitos escritores morriam do quê? De tuberculose, do pulmão, porque eram tristes, né? Tinha uns poemas lindos, mas por trás de toda aquela beleza, de todas aquelas palavras incríveis, tinha uma tristeza, uma solidão. Então, é muito isso. Pulmão é o órgão da tristeza. Não significa que você está triste agora, neste segundo. Que às vezes tem uma tristeza ali por trás, tem uma. Aí, que agora a Yolanda chegou aqui. Vamos ver se ela consegue entrar para a gente falar aí das alergias, né? Esses ites respiratórios que muita gente tem. Hoje em dia, na verdade, é difícil encontrar quem não tenha, né? Algum it. Então, vamos cuidar aí do nosso pulmão, que é o órgão da tristeza. Oi, Dio, como é que você está? Bem, e você, Cláudia? E aí, pessoal, tudo bem? Animados? Olha, temos bastante gente aqui hoje. Acho que todo mundo interessado em saber como cuidar das alergias, hein? Já adiantei aqui, Jo, que o pulmão, né, é o órgão que representa a tristeza, não é isso? Isso, exatamente. Eu acho que a gente podia começar a falar de alergia contando da estação que a gente está, né? O clima em geral, que ele é super responsável por esses aspectos, principalmente os respiratórios, né? Sim. Vamos Então, lá. posso começar? Eu posso falar um pouquinho assim. Nós estamos agora na primavera, que é um tempo que as plantinhas vão soltar pólen, as abelhinhas vão distribuir esse pólen. Então, quem tem problema, por exemplo, com o pólen, com poeira, com umidade, porque chove todo dia, né? Aliás, nós estamos fazendo essa live aqui por causa disso, da chuva, né? Exatamente. À Estamos tarde sem condições, a internet fica péssima. Exatamente. Então, principalmente as crianças vão sofrer mais com o clima frio, úmido, poeira, ácaros e o pólen. Então, a primavera é muito legal para alergia, ela vai trazer um pouquinho de tudo, né? Agora, sem falar só na primavera, o inverno é o segundo grande mote das alergias, e aí não só essas respiratórias pelo ar, mas por infecções, né? Asma, bronquite, com clima frio, isso também vai ser uma tortura, né? Depois a gente pode falar do outro aspecto da alergia, que são da pele. A pele é o maior órgão do corpo, né? Ele envolve todos os órgãos. E quando suprime, né? Ah, então tá cheio de bolotinha, esfoladura, enfim, qualquer coisa na pele que você passa um produto para botar, para aquilo cicatrizar rapidamente e enfiar lá para dentro, ele vai para outros órgãos. E complicando depois, mais tarde, né, depois de algumas vezes que você faz isso, os órgãos internos. Sim. Então, a pele, ela tem que ser, assim, a princesinha da nossa vida. Tá sempre cuidando dela, né, deixando hidratada, bem cuidada. Se tiver secreção, por exemplo, não pode deixar, a gente tem que fazer de dentro para fora, sempre. Então, alergia é um negócio muito complexo, né? Tem muitas vertentes, cada pessoa reage de um jeito. Então, esses cuidados, eles têm que ser contínuos, contínuos. Porque senão não vai adiantar, porque você vai adoecer de outras coisas se você não cuidar da sua pele primeiro e dessas alergias, ou infecções, ou machucados, enfim, que a gente acontece normalmente, né? Às vezes até uma distração na cozinha,
você se corta alguma coisa, isso não pode ficar aberto, né? E ele precisa ser cuidado de dentro para fora. Não sei se você quer que eu fale um pouquinho dos dois grandes remédios das alergias. Eu acho que é legal, Jô. Eu até escrevi aqui, ó, dá para ver o nome, como se escreve? Tá, mas ele tá ao contrário. Parece Como como se espelhou? o vídeo tá virado para você, ele aparece de trás. Ah, tá. Mas pode falar que depois, Jô, eu coloco lá no Você na coloca aí no grupo, né? eu escrevo direitinho qual é. Então, o primeiro é o Pissorino, CH12. Esse daqui é o remédio, assim, do fundo genético da gente, vamos dizer assim, para a pele. Então, ele vai abarcar praticamente todas as alergias da pele. Todas, 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 todas. Esse remédio único trata todas as alergias da pele. E ele é para pessoas que não ligam muito para os cuidados, vamos dizer assim, com a pele, com a higiene, pessoas que esquecem um pouco delas mesmas, né? E o Sim. outro, o segundo, que é o sulfur CH12 também, ele já é o remédio das pessoas que têm um mundo de ideias na cabeça e não entram em ação. Então, dá para escolher aí, pelo perfil de cada um, né? Qual que é o melhor para você, ou para sua família, para o seu filho, enfim. Então, o sulfur é um remédio bom para aquelas crianças que não querem tomar banho, sabe? Que ficam brigando, agora não, eu vou mais tarde, ainda vou jogar mais bola, enfim. Ele procrastina, ele vai deixando para trás essa coisa da higiene pessoal, né? O Pissorino, ele tem até o apelido de Cascão também, né? Esse já vale para pessoas adultas também. Pissorino é o Cascão, o personagem lá da Turma da Mônica, né? Então, enquanto que o sulfur está distraído, ele não quer perder tempo para tomar banho, ele vai tomar banho, mas ele primeiro ele vai procrastinar bastante. O Pissorino não. Possível. O Pissorino não quer tomar banho, né? Ele não cuida disso, né? Ele vai esquecendo da higiene dele. Então, imagina como que ele é amplo nesse aspecto, né? De cuidados, porque ele vai cuidar bastante disso, né? Então, não sei que eu posso falar mais assim a respeito das pessoas, porque o público deve estar bem variado aí hoje, mas Opa, calma aí que deu uma travadinha aqui para a Dio. Eu vou falar junto com a Dio sobre um outro medicamento das alergias respiratórias. Oi, Dio, travou um pouquinho aqui o seu. Eu ia falar para a gente comentar também das alergias respiratórias, das sinusites, rinites da vida. sim, a gente pode falar disso daí daqui a pouquinho. Vamos falar primeiro por que que a pessoa tem problemas no nariz, no pulmão, que você já falou um pouco, mas o nariz e a pele, eles são. Não sei se vocês estão vendo que aqui está vindo e acabando a luz aqui direto. Então, é assim, quando a pessoa tem problemas na pele mesmo, sabe? Não só respiratório, mas na pele, ela tem problemas provavelmente com alguma pessoa muito próxima dela ou algumas pessoas muito próximas. Pode ser os pais, pode ser um irmão, pode ser o marido, pode ser o ex-marido que continua atormentando, sabe? Esse tipo de coisa. Ou seja, a pele mostra para o outro que não quer contato com ele. Então você tem uma questão aí de sociabilidade junto, né? Porque a gente falou já nas outras lives que o nosso corpo conversa com a gente. Ele está mostrando para você, olha, por que você continua com esse relacionamento, sabe? Não tá dando química Não tá isso daí, bom pra né? mim, né? Não estou feliz, não estou satisfeita aqui, estou sofrendo. Isso, porque você continua, né, nesse processo
molestador mesmo, né? Então, não dá mais, tá? A pele já está falando, acabou, parte para outra, querida, não dá mais, né? E no outro caso, né, quando é o respiratório, normalmente, tudo que é ORL, né, alergia, de nariz, ouvido, garganta, esse aqui é sempre quando a pessoa sente falta de afeto. Ela se sentiu abandonada na infância, ou alguém abandonou ela na vida adulta, enfim. Esse daqui é batata, é sempre assim. Aí, o remédio não é mais o psorino nem o sulfur, nós vamos ter outros remédios, né? Aí é uma gama muito grande, depende da pessoa, se for sinusite crônica, se for rinite, se for dor de garganta, enfim. Travou de novo. Nossa, a internet não anda ajudando, né, gente? Mas calma aí que já já a Jo volta. Ela comentou que onde ela mora hoje está acabando a energia toda hora, então. Jo, mas a gente poderia indicar o medorrino para esses ites, sinusite, rinite, como uma base? Olha, vamos falar assim, né? As alergias, elas são o primeiro estágio de qualquer doença. Então, Sim. a pele, o nosso planeta, ele é psórico. O que é psória? É pele. Então, o nosso planeta, ele é montanhoso, ele é todo enrugado. Ele tem vulcanismo, ele bota para fora coisas que estão lá dentro. Vocês estão percebendo isso? A nossa pele é igualzinha, nós somos assim um modelinho de Gaia, vamos dizer assim, né? Então, a psória é o primeiro sinal de que a pessoa vai adoecer. Se ela não cuidar nesse estágio da alergia, ela pode ter doenças crônicas depois. Então, nesse primeiro estágio, a gente pode cuidar dela como uma fase aguda, né? E ela não devolvendo tudo para dentro da pele, ela não vai ter uma doença crônica. Então, todo mundo que cuida da pele, dificilmente vai ter uma doença crônica. Isso é importante as pessoas saberem, né? É o primeiro alerta do corpo, é esse. Então, Então, gente, fiquem super atentos aí. Comecem a reparar mais na pele de vocês, né? Acne, tudo isso é um processo inflamatório, também é resultado de alguma coisa, coceiras, vermelhidão. Então, isso. fiquem super atentos aí, olhem o corpo de vocês, se observe e procure ajuda. Busque se cuidar, não deixa piorar. Porque esse é só um sinalzinho do seu corpo pedindo socorro. E ele vai gritar por socorro cada vez mais alto. O que é isso? Cada vez com uma maior complexidade, cada vez uma dor maior, uma doencinha pior. Então, não deixe o seu corpo ficar pedindo socorro. Ajude-se, socorro. Isso mesmo, perfeito. É dessa forma mesmo que a gente observa e se cura, né? E se cura no primeiro estágio do adoecimento, que é excelente, né? Então, agora, essas respiratórias, há de se ter bastante cuidado, né? Principalmente com crianças, que ficam com bastante secreção no nariz, na garganta, ouvido doendo, esse tipo de coisas, é importantíssimo, né? Porque uma febre alta, por exemplo, hoje, que estamos na segunda onda aí da pandemia, é complicado, né? A pessoa pode ter outras complicações que não sejam tão simples de se cuidar. Verdade. Principalmente se já for crônico, né? Às vezes tem pessoas que usam aqueles medicamentos no nariz há anos, né? Eu tenho algumas pessoas próximas que usam aquilo como se fosse água, achando que não tem nenhum problema. E tem problema, a gente está usando esses medicamentos no nariz o dia inteiro, todos os dias. Isso não é legal. Aí, o seu corpo te deu um sinal de que ele não está bem. Você vai lá, acha um meio termo e usa o remédio todo santo dia, ao invés de ir na causa. Ao invés de tratar de verdade, você fica tapeando, tampando o sol com a peneira. Ah, põe o remedinho, fico bem. Põe o remedinho, fico bem.
Mas isso não é tratar, isso é tapear o problema. Então, Isso. observa, busque ajuda, porque se você não se cuida, ninguém vai cuidar de você. Né? Se você não se ouve, quem é que vai te ouvir? Se você não ouve o seu corpo pedindo ajuda, como é que você ajuda alguém? Né? Então, se ajude primeiro, cuide de você primeiro. Ouça o seu corpo, repare os sinais. Todos os dias o nosso corpo nos dá sinais, seja através das emoções, da pele, como a gente vai falar agora, extremamente importante, sejam as manchas, seja o que for. Observe como é que você está vivendo hoje. Como é que está a sua vida neste momento? Está tudo bem? Ah, tem algo que não está bom. Ah, me deu um monte de acne. Nossa, me deu uma alergia do nada. Repare, vivo com dor de garganta, né? Minha sinusite está atacada. Então, repare em tudo isso. Né? Hoje em dia parece que todo mundo tem alergia, né, Joé? Aquele que não tem uma alergia é um ser estranho. Nossa, não Sim. tem alergia. Que pessoa é essa, né? Essa pessoa humana, ela é normal? Porque a maioria das pessoas tem algum tipo de alergia, principalmente as respiratórias, né? E aí, como a Jo falou, vem de um sintoma que está ligado ao pulmão, que é tristeza, que vem lá de um abandono, seja da infância, seja hoje, seja um relacionamento que acabou, seja um que foi despedida do trabalho, ficou se sentindo, né, abandonado, traída, triste. Então, procure saber o que é que tem aí dentro de você. Qual é a tristeza que você carrega? Qual é a dor? Quais são as relações que estão te incomodando hoje? É no trabalho? É em casa? Procure ficar saudável e ter relações saudáveis. Então, o nosso corpo fala. É, isso mesmo. 80% das mães que me procuram para cuidar de crianças, principalmente até os 4, 5 anos de idade, eventualmente até os 9, vêm com problemas de bronquite e asma. Uhum. Forte, muito forte, daquelas que já passou 1 milhão de vezes por pediatras e não consegue acabar com aquilo, né? Tira da crise, depois quando vem novamente o frio ou uma umidade ou qualquer outra coisa, né? Relacionando com algo físico. Volta e cada vez pior, né? Da criança não conseguir dormir à noite, esse tipo de coisa. E olha só, quando você pergunta para a mãe, quando começou? Algumas já falam assim, ele nasceu com bronquite. Estranho, né? Como? Ele nem estava aqui fora ainda. Como é que ele está com bronquite? Já nasceu assim. Isso. Então, vamos pensar assim. Volta lá. Vamos falar com a mamãe. Você queria esse bebê? A sua gravidez foi uma gravidez tranquila? Quando você vai perguntar, ela sofreu muito. Às vezes o cara abandonou, outra vez ela passou muito mal, ficou de repouso uns 9 meses, não podia levantar da cama, teve que sair do trabalho, sabe? Algo importante, traumático aconteceu para o bebê captar essa energia dela, né? Sim. O sentimento de tristeza dela, que você estava falando sobre isso no começo. Então, a tristeza dela já passou para o bebezinho. Ele já nasceu com bronquite, né? Asma é uma coisa, gente, muito perigosa. Muito perigosa. Sabe, uma crise de asma à noite, quando a pessoa não consegue respirar, você pode até perder a pessoa, né? Então, isso tem que ser cuidado logo. E isso ainda é psora. Não é uma coisa crônica, principalmente no bebê, né? Porque não é dele. Até os 7 anos, de quem que é? Da mamãe. Então a gente precisa cuidar da mãe. Às vezes a mãe está tão preocupada com o bebê, com a criança, que esquece dela, porque ela já se abandonou. Né? Então aquele filho é a prioridade dela. Só que se ela não se cuidar, aquele bebê também não fica 100%. Porque tudo que ela sente vai para ele. Então tá cuidando do bebezinho, mas aquela mãe é quem precisa do maior cuidado e atenção. Porque se ela estiver bem, o filho vai estar bem. Né? E muitas mães se abandonam, colocam os filhos em primeiro lugar, você entende. Mas se ela não estiver bem,
essa criança ou essas crianças não vão estar bem também. Exatamente, Cláudia. Já atendi mães, terminou a licença gestante, né, os 6 meses. Aí ela tem que voltar a trabalhar, ela tem que levar a criança para uma escolinha, um berçário, uma creche, sei lá, aquilo que está nas possibilidades dela. E aí ela vai trabalhar com sentimento de culpa. Isso também desenvolve alergia no bebê, Sim. respiratória principalmente, né? E ela também não fica bem, né? Vários sintomas atrapalhados, pode ser qualquer coisa, depende do perfil da mãe, né? Ela fica doente também. Né? Então, isso é algo assim que a gente, às vezes, não para pensar, que alguns eventos cotidianos que a gente tem vão ocasionar as alergias também. Verdade. Eu tenho uma paciente que já está de alta, né? Já passou pelo processo dos 5 meses, e a bebê dela tinha uma bronquite asmática de usar bombinha com 6 meses. Ou Isso. seja, super pequenininha, era uma semana bem e 4 semanas ruim, correndo para o hospital, usando um monte de antibiótico. Imagina uma bombinha, gente, desde 6 meses de idade, como é que ia ficar o pulmão dessa criança? E a imunidade dela, né, com tanto antibiótico, com tanto anti-inflamatório, tanta coisa, e quando ela se cuidou, mas aí você vai ver o histórico, ela teve uma gravidez complicada, né? Ela E, teve várias preocupações, várias tristezas, ela via se abandonado pelo meio do caminho. Então era uma tristeza muito grande, tristeza da infância, que isso foi para a vida adulta. E ainda mais com esse bebê, né? Como é que fazer com essa criaturinha? Tenho que trabalhar, né? Tenho que cuidar dela, e ela vive doente. Então, assim, quando cuidei dessa mãe, essa bebê tomou-se homeopatia, quando cuidou dessa mãe, essa mãe passou a se cuidar, passou a existir nesse mundo novamente, essa bebê melhorou. E hoje tem, acho que uns 7, 8 meses, ela não tem nada. E teve dias de chuva, dias de frio, dias de calor, dias de todos os jeitos, e ela não adoeceu. Por quê? Porque essa mãe hoje, ela se cuida, ela se ama, ela se coloca em primeiro lugar, porque ela sabe que ela estando bem, a filha dela vai estar bem. exatamente, é E é isso mesmo. incrível isso. É muito interessante. Então, a você, mamãe aí, que se abandonou em algum lugar do caminho, não sabe nem onde, e tá com os seus filhinhos doente ou seu bebê, cuide de você. Porque se você cuidar de você, o seu bebê vai ficar saudável. Não deixa piorar, não fique com tantos medicamentos para essa, né? O organismo da criança é muito mais sensível do que o nosso adulto. Se um anti-inflamatório, um antibiótico para nós é ruim, imagina para um bebê usar até bombinha. Pois é. E E essa questão da bombinha é uma coisa assim que a maior parte das crianças que eu atendo com problemas respiratórios vem com bombinha. E às vezes assim, para usar 3 a 5 vezes por dia, sabe? E aí depois você vai ver, a criança, ela não se desenvolve, pelo menos no aspecto físico e assim, de imunidade, como as outras crianças que não fazem tanto uso da bombinha, sabe? Parece que eles ficam enfraquecidos, assim, ó, o coração não vai ficando mais lento, porque ele acostuma com a bombinha, né? E a criança não faz a força que ela deveria pulmonar e do coração para fazer esse movimento. Então, é bastante complicado. E tirar a bombinha, olha, é uma coisa assim que a maior parte das mães não tem coragem de tirar. Tem medo que a criança morra, sabe? Enfim, não é muito fácil você lidar com isso, né? Eu acho a gente que é terapeuta, tudo, tem que ter esse olhar para perceber, né? E ter uma conversa para dar segurança para a mãe, que aos poucos ela tem que diminuir.
porque a dependência depois é como se fosse uma cocaína, sabe? A criança não fica, leva para a escola, tira da mochila toda hora, né? Eu que fui professora há muitos anos, é uma coisa assim que você assusta, sabe? Não, mas você acabou de usar, você vai usar novamente? Não, não estou respirando. Ele estava respirando, Uhum. mas aquilo já é como se Uma fizesse parte dependência dele. mesmo, né? Isso, Não vivo bem. E uma vez não. que você assume, meu filho é doente, ele é doente. E nós já falamos aqui, né? Nós não somos doentes, nós podemos estar doentes. Meu filho está doente, eu estou doente, eu não estou doente. Mas se você assume que você é doente, que seu filho precisa daquilo sempre, nada pode mudar. Então, você precisa estar aberta, né, com outro olhar, para colocar de uma maneira diferente. Entender que se você se cuidar e cuidar do seu filho, ele vai ficar bem sim. E vai largar essa bombinha assim, né? Essa bebê que eu atendi, essa mãe, ela deixou, ela foi usando às vezes, falei, tenha em casa. Um momento de emergência, você usa. Mas não dê mais 3 vezes ao dia. Não dê todos os dias. Vamos diminuindo. E foi o que aconteceu. E hoje essa bebê já está aí, acho que uns 7, 8 meses, que não teve nada. Não teve febre, não teve uma crise, não teve nada. E essa mãe está super feliz, porque hoje ela existe, ela se cuida. Consequentemente, essa bebê sente, né, essa energia boa, essa alegria dela, Isso. esse bem-estar. O ambiente da casa dela ficou mais leve. Então, não tem como o bebê ficar doente. Né? É saúde Exatamente. próspera. É isso mesmo. Se a gente pensar assim, que a mãe que não grita, que não se estressa por qualquer coisa, sabe? Que não levanta a voz assim por causa que caiu uma coisinha no chão, sabe? Isso aí, com certeza, a criança cresce muito bem. Normalmente ela não fica estressada, ela não adoece. Se a mãe estiver tranquila, a criança não adoece, porque até os 7 é a energia da mãe. O cordão energético umbilical só vai sair da criança aos 7 anos de idade, não é por acaso, né? Ele Sim. tem que estar lá. É a segurança dele. Mas a mãe tem que passar coisa boa nesse cordão aí, né? Então, é uma responsabilidade, né? Depois do 7, deixa ele ir para a vida. Ele já vai fazer as escolhas dele, ele já vai pegar características próprias, enfim. Então, a gente curte bastante até o 7. Depois, a gente tem que soltar ele, né? Isso Deixa a também é uma coisa criança, que né, ter a sua liberdade, fazer as suas escolhas. Você está aqui para orientar, mas o que você tinha que passar foi até os 7 anos. Né? E se ele cresceu num ambiente tranquilo, saudável, ele vai para a vida saudável. Então, se preocupe com você, se você está saudável, né, com as suas emoções, com seus pensamentos, com o seu corpo físico, quais são os seus hábitos, como é que você se cuida, porque você é o espelho do seu filho, né? Você é o espelho da sua família. Então, nunca se esqueça disso. Você não está bem, tenha certeza que seus filhos não estão tão bem. Podem não ter apresentado nada físico ainda, mas vai crescer para a vida com escolhas doentes. Pais doentes adoecem seus filhos. Pais saudáveis criam filhos saudáveis. Não só fisicamente, mas de crescer, ir para a vida e fazer escolhas saudáveis. Então, me pergunte isso. E cuide de você, se você quer que seus filhos estejam bem. Falou bem agora, hein, Cláudia? Ai, que bom, né? E é isso. Mamães aí, né, tão preocupadas, sobrecarregadas, tristes e preocupadas com os filhos. Mas quando você vai ver, quem está precisando de tratamento são elas. Exatamente. Muito mais até do que aquela criança que às vezes está com uma crise. Então, você é a base. Tudo que você pode falar, mas meu filho não sei porque eu não brigo, né? Eu não fico gritando, eu dou amor, eu dou carinho, mas a sua energia, os seus sentimentos e pensamentos são captados por essa criança ou por essas crianças. Então, por mais que você se esforce em estar bem, não chorar na frente deles, não brigar, eles captam o que é que você está sentindo de verdade.
Então, não se tapeie, porque o seu filho vai captar isso e vai demonstrar de alguma maneira. Uma outra coisa que as pessoas não recebem essa informação, né? Toda a nossa vida emocional da fase adulta, ela é registrada no nosso cérebro do primeiro dia de vida aos 2 anos de idade. Então, olha como é importante esses primeiros 2 anos, que são os mais trabalhosos para quem tem filhos, né? Porque você amamenta toda hora, você troca toda hora, depois vem o gatinhar, depois vem o andar e aqueles cuidados todos para não se machucar, e tampa as tomadas lá para não pôr o dedinho, tira os bicos das mesas. Então, tudo isso, esses cuidados, eles vão ficar registrados como amor. Amor incondicional da mãe, preservando a sua ninhada lá, né? O seu filhinho, né? O seu bebê. E isso daí é o que vai fazer da pessoa na vida adulta ser um bom parceiro, um bom amigo, sabe, um bom profissional. Então, isso daí é uma responsabilidade muito grande, né? E se a criança começar a apresentar muita alergia, algo não está perfeito nesses primeiros 2 anos. Porque um bebê nascer com alergia não é normal. Se a mãe se cuidou durante a gestação, ele vai nascer muito bem, sem nada. E vai viver muito bem esse primeiro ano de vida, vai aguentar as vacinas, tudo direitinho. Então, para a gente refletir sobre isso, né? Eu agora sou avó, né? Eu tento passar isso para o meu filho, para minha nora, por exemplo, e para todas as mães que vêm aqui, que estão grávidas, que já têm um filho, que tiveram problemas graves respiratórios. Olha, dessa vez, por favor, vamos fazer diferente, né? Vamos ver. Mãe que não dá mamar, por exemplo, né? O leite do peito. Porque quando você está com o bebê, eu não tive leite, por exemplo. Acontece muitas vezes, mas tem como fazer isso voltar, né? Com a homeopatia volta sim, e bastante. Mas vamos dizer que ela não teve como fazer voltar. Na hora de dar de mamar, é como se ela estivesse com ele no peito. Ela tem que olhar nos olhos do bebê. E o bebê tem que olhar nos olhos dela. Se ele dormir, coça a lateralzinha do rostinho dele, acorda ele para ele fazer a sucção adequadamente, né? Esse tipo de coisa. Quando a mãe, e só pode o olho da mãe, se a mãe morrer no quarto, tem que ser a avó ou a mulher que vai cuidar dela, vai dar mamadeira, olhar no olho, que é o registro do afeto da mãe ou daquela pessoa que cuida dela. Então, bebê que não foi amamentado, que a mãe não olhava nos olhos. Eu conheço mãe que ajeita bem com a almofada o bebê e deixa ele mamar sozinho. Não pode fazer isso. Né? Não cria esse vínculo, né? Essa proximidade, essa intimidade dos dois, né? A gente fala que é o olho da alma, né? Quando você olha no olho, o bebê olha no seu olho, você olha no bebê dele, é uma conexão de alma, né? Então, isso vai fazer toda a diferença na vida afetiva dele, na vida adulta. Sim. Uma criança que foi abandonada, por exemplo, né? E foi direto para um orfanato, e não teve isso. É um bom candidato a ser uma pessoa violenta, né? Muitos psicopatas, quando a gente lógico, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que preservar, né? São coisas simples de se fazer e naturais da vida, né? Verdade. Acalentar o seu corpo. Muito bom, viu? Muito interessante, a gente tem assunto para ficar horas e horas, né? E casos para compartilhar. É muita informação, é muito conhecimento, né? Jo, aí quase 18 anos, eu tenho muito menos, mas são muitos casos que a gente poderia compartilhar com vocês. Mas eu acho que dessas lives vocês estão aproveitando bastante, estão tendo muita informação. E a gente faz com muito carinho para realmente ajudar vocês a terem saúde próspera, para que vocês se despertem